Bom, presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o público que nos acompanha nessa reunião da Câmara, o motivo da inscrição no grande expediente é para a gente poder falar um pouquinho, trazer algumas informações aqui a respeito do transporte escolar no meio rural aqui do município de Patrocínio. Eu vou me utilizar de um pequeno PowerPoint que eu preparei para poder ajudar nas explicações. Queria pedir o Iramar que já colocasse na tela o PowerPoint para a gente ir desenvolvendo aqui rapidamente. Vamos lá. Se for possível, acho que essa... Não, tá beleza. Já está lá na tela também para os telespectadores. Fechamento das escolas rurais no Brasil. Para a gente poder falar de transporte escolar, primeiro a gente precisa falar transporte escolar rural, a gente precisa falar do fechamento das escolas rurais no Brasil. Mais de 100 mil escolas rurais foram fechadas no Brasil nos últimos 22 anos. Parece um número abusivo, né? Um número fora do contexto, mas não é. Eu vou passar agora, pedir para o Iramar passar um pequeno vídeo do SBT Repórter, ou SBT Brasil, uma matéria que foi publicada em março do ano passado, rapidinho, que sintetiza um pouco essa questão. Pode rodar o vídeo, Iramar. Mais de 100 mil escolas rurais foram fechadas no país nos últimos 20 anos. Muitas das que restaram não têm qualquer condição de atender as comunidades. Um cômodo de madeira, piso quebrado. Assim é a escola da zona rural de Uruará, sudoeste paraense. Os alunos convivem com um ninho de cupim e animais que entram pelas tábuas. A filha do João levou um susto. Eu fui meter a mão numa caixa de livro ali para pegar um livro, um lápis, não sei. E tinha uma jararaca dentro, quase mordeu a mão dela. Não tem banheiro nem ventilador. O teto é esburacado. Fica molhando a gente, os alunos. Molha caderno, mochila. Em muitos lugares, nenhuma casa velha restou. 338 escolas rurais do estado foram fechadas nos últimos 2 anos. Este pesquisador da Universidade Federal do Pará afirma que os gestores públicos acham caro manter prédios em locais remotos para poucos alunos, que acabam sendo deslocados para instituições mais distantes. Às vezes a pé, no sol quente, ou pegando chuva, às vezes sem se alimentar direito, acordando muito cedo, às vezes por conta do horário da maré. Em todo o país, mais de 100 mil escolas rurais foram fechadas nos últimos 20 anos. Em boa parte dos casos, nenhuma outra foi reaberta para atender a comunidade, o que acaba afastando muitas crianças da educação. A escola, ela também é muito importante para a soberania alimentar das famílias, né? Muitas crianças tinham na alimentação escolar uma das suas principais fontes nutritivas do seu dia a dia. Que eu posso estudar e ter um futuro muito melhor. Muito bem, vamos voltar agora, Marco, para o PowerPoint. Esse é um videozinho que sintetizou, né, a realidade desse fechamento de mais de 100 mil escolas em 20 anos, 22 anos aqui no Brasil. Pode passar o próximo, depois do vídeo. A matéria do SBT fala do Pará. A gente pensa que é só lá, né, só em estados mais longínquos. Mas olha esse número, olha essa informação. Minas Gerais foi o segundo colocado no fechamento de escolas rurais no período de 22 anos. Num total de 16.755 escolas, sendo 10.311 escolas rurais e 6.444 escolas urbanas, perdendo apenas para o estado da Bahia, segundo o censo escolar de 2022. Olha que preocupante. Em Minas Gerais, 16.755 escolas fechadas, mais de 10 mil as rurais. Hoje no Brasil, mais de 85% das escolas rurais, a grande maioria que sobraram, né, são nucleadas e o seu funcionamento é de responsabilidade das prefeituras municipais. Busquei também algumas informações sobre o analfabetismo no meio rural. Segundo o IBGE-PNAD, Pesquisa Nacional para Amostras de Domicílio, em 2017,
a taxa de analfabetismo no campo é de 17,7% contra 5,2% da cidade. Ou seja, o analfabetismo no meio rural, ele é mais do que 2 vezes maior do que na cidade. E a evasão escolar no meio rural também segue a mesma proporção percentual. Em troca do fechamento das escolas rurais, a partir de 20 e poucos anos atrás, o que o governo fez? Qual que foi a moeda de troca e a propaganda governamental? Olha, em troca do fechamento da escola aí na sua comunidade rural, não preocupa não, nós vamos dar o transporte escolar. Seu filho merece estudar na escola da cidade. Seu filho merece estudar lá igual todo mundo, na escola urbana, na cidade. Nós vamos levar o seu filho para uma escola boa. Essa era a propaganda do governo para poder dizer para aquela comunidade por que vai fechar aquela escola lá na sua comunidade rural. Em 2023, agora vamos trazer um pouquinho aqui para a nossa realidade, para o nosso quintal, aqui para patrocínio, vamos falar de recursos, recurso para o transporte escolar rural. Em 2023, os recursos para o transporte escolar rural foram aumentados de maneira geral, especialmente aqui no estado de Minas Gerais. Essas informações são oficiais, é só você buscar lá no site do próprio governo de Minas, que está lá essas informações. Patrocínio mais que dobrou em relação a 2022. 2022, valor de referência 22, 3.171.850, isso é através do programa estadual de transporte escolar, porque tem o programa federal também. E a previsão do pagamento para 2023 de patrocínio é de 6.343.701,80. Patrocínio no ranking dos municípios que mais vão receber recursos do PTE-MG em 2023, que é o Programa de Transporte Escolar de Minas Gerais. O patrocínio está perdendo só para Governador Valadares, que é o primeiro colocado, 9.691.862. O segundo colocado, Novo Cruzeiro, com 8.209.449,74. Terceiro colocado, São Francisco, com 7.444.925,40. E o quarto colocado, Patrocínio, com 6.343.701,80. Isso mesmo, de 834 municípios que constam na lista oficial do Programa Estadual de Transporte Escolar de Minas Gerais, Patrocínio é o 4º município que mais vai receber recurso em 2023. Se a gente somar mais o repasse do PENAT, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar, que é federal, que só em 2022 repassou R$ 453.299,39, nós com certeza temos uma expectativa de Patrocínio receber em 2023 um pouco mais de 7 milhões, aproximadamente 7 milhões de reais para o transporte escolar rural. Pode passar, Iramar. Informações, e agora eu trago algumas informações sobre o transporte escolar rural aqui no município de Patrocínio. Segundo o último processo licitatório, que foi em 2019, foram licitadas 95 linhas, num total de 6.585 quilômetros e meio. Um detalhe que chama atenção, lá 13 linhas têm mais de 100 quilômetros de distância. 13 linhas escolares têm mais de 100 quilômetros. Pode passar, Iramar. Justamente nesse último processo licitatório, referente a esse último processo licitatório lá de 2019, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou, no dia 12 de abril de 2023, uma denúncia do Ministério Público de Minas Gerais após a provocação do vereador Panchita. O vereador Panchita fez essa provocação contra o prefeito, contra o coordenador de transporte escolar na época, referente ao processo licitatório 063 de 2019, que está aguardando julgamento.
Quais são as principais acusações do Ministério Público que foram apontadas após o inquérito civil da Polícia Civil de Minas Gerais? São 2 pontos principais: obrigar os vencedores da licitação para a prestação do serviço de transporte escolar a comprarem 21 ônibus das empresas da família do prefeito, e alteração do edital inicial, posteriormente, depois do lançamento do edital, alteraram, permitindo ônibus 2 anos mais velhos do que, dando a condição daqueles ônibus, daqueles 21 ônibus das empresas da família do prefeito que pudessem ser adquiridos. Isso é o que diz o acórdão, que está lá no Tribunal de Justiça, todo mundo pode acessar e pode ler, tá? Está lá à vontade, não foi julgado ainda. O que é uma das minhas preocupações? Independente do que o tribunal vai dizer, ele que vai analisar, os desembargadores vão julgar, a gente imagina, né, e não ficamos sabendo de nada diferente, que esses mesmos 21 ônibus aí, que não são, que foram colocados inclusive no inquérito civil, que não são adequados para o meio rural, nosso medo é que eles, enquanto não se resolve, não julga, eles estão rodando. E qual que é a estrutura desses ônibus? Que condição, que tipo de ônibus que é esse? São ônibus coletivos urbanos que estão atendendo o meio rural. Eram ônibus que eram utilizados em empresas urbanas, coletivo, andavam no asfalto. Essa fotografia de um ônibus escolar circulando aqui em Patrocínio, essas 3 marcas vermelhas, observa, para observar que ele foi adaptado, foi fechado ali as portas dele, né, para ele ficar só com uma porta dianteira lá. Ou seja, era um ônibus de transporte coletivo, né? Próximo slide. E a incoerência aqui em Patrocínio, que já me incomoda há muito tempo, desde o início do mandato, principalmente, tenho questionado. Nós temos, de um lado, uma licitação que permitiu ônibus urbanos inadequadamente estar lá transitando no meio rural. E aqui nós temos, essa foto é do Espaço Cultural, agora desse mês. Nessa foto, somente nessa foto, tem 13 ônibus do programa Caminhos da Escola, da Prefeitura, 13 ônibus seminovos que estão transitando aqui no perímetro urbano de Patrocínio. E o programa Caminhos da Escola, ele é claro e taxativo. A prioridade de atendimento, né, com esses veículos que o município, em sua maioria, recebeu do governo do estado ou do governo federal, é para atender população rural. E, no entanto, a gente observa aí, não precisa ser nenhum especialista em trânsito, é só a população observar. A maioria desses ônibus transitando aqui no perímetro urbano, nem poeira eles não têm. Estão limpos, ou seja, a grande maioria dos programas dos ônibus Caminhos da Escola de Patrocínio não estão atendendo a sua finalidade, estão desviados da sua finalidade, que é atender o meio rural. Próximo. Outra incoerência grande. Secretaria de Educação aqui de Patrocínio é quem deveria coordenar o transporte escolar rural, não é isso? Nada mais óbvio e mais lógico. Transporte escolar, Secretaria de Educação. No entanto, né, pode passar o próximo slide. Aqui em Patrocínio, quem coordena o transporte escolar rural é a Secretaria de Obras, Secretaria Municipal de Obras Públicas. Então, é uma incoerência também que a gente não consegue entender. Pode passar o próximo slide. Apesar de muito dinheiro que nós colocamos, já trouxemos essa informação, Patrocínio é o 4º município que vai receber mais dinheiro, por volta de 7 milhões para o transporte escolar, só em 2023. Apesar de muito dinheiro para o transporte escolar, não se observou, pelo menos eu não percebi, nenhuma movimentação da prefeitura para melhorar o serviço. Nenhuma. Não vi nada, não vi uma nova licitação, pelo menos não conheço. Depois, se alguém puder trazer essa informação, eu não vi nenhuma movimentação nesse sentido para melhorar a condição, apesar do recurso ter praticamente mais do que dobrado. Algumas queixas mais comuns dos pais dos alunos aqui do meio rural. Vamos lá. A ausência de monitor escolar tem reclamação direta.
Veículos quebrando com frequência. 15 vezes um veículo quebrou só no primeiro semestre de 2023. 15 vezes. Eu tive o relato de uma família que um ônibus grande, inclusive eles falam ônibus grande, um ônibus aqui exagerado, é grande demais, ele quebrou 15 vezes no primeiro semestre. Ônibus demasiadamente grandes para a quantidade de alunos, onde antes se usava uma van e Kombi, mais ágeis e mais confortáveis, e vice-versa. Tem a reclamação ao contrário também. Tem reclamação de que o ônibus é grande demais, os meninos ficam correndo lá dentro para todo lado, quer dizer, um pouquinho de menino e o ônibus gigante. E eu tenho o contrário, que é uma Kombi ou uma van, onde antes era ônibus, então o pessoal reclamando também do contrário. Linhas muito longas, né? Citei ali no início, 13 linhas, tem mais de 100 quilômetros de distância. E o que é mais triste desses relatos que eu recebi nos últimos meses, tem criança aqui em Patrocínio, na zona rural, tendo que almoçar 9 horas da manhã para chegar em casa de volta 9 horas da noite. 12 horas fora de casa. Se a gente considerar que na média uma criança fica às 4 horas na escola, 8 horas, senhoras e senhores vereadores, 8 horas por dia, em média, a criança passa dentro do ônibus. 8 horas dá quase para ir e voltar em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Você quer fazer um bate-volta, você vai lá e volta, 8 horas. Se obrigar uma criança a ficar dentro do ônibus, sabe? Nessa condição, tive relato dos pais, olha, o ponto final, a criança é o ponto inicial e final ao mesmo tempo. A criança almoça 9 horas da manhã e chega em casa 9 horas da noite. Falta de protocolo para as demandas dos pais referente ao transporte. Semana passada tive com o secretário de Educação, só citar um caso aqui rápido. Uma família da comunidade de Borges, 6 meses atrás, fez um ofício colocando a dificuldade deles e pedindo uma atenção da Secretaria de Obras, porque falaram para eles que era obras, mas fizeram uma cópia de ofício para o prefeito. 6 meses sem ter uma resposta, apenas por telefone, falar para eles que não ia atender. Aí, quando a família me passou, eu disse, então vamos pegar a negativa da prefeitura com as suas justificativas e vamos tentar questionar no Ministério Público, na Justiça, né, para tentar resguardar o direito dos filhos de vocês, ter o transporte coletivo rural de qualidade, ter o transporte de qualidade. E fui pedir ao secretário de Educação, o senhor Emerson, apenas a devolutiva negativa, apenas o ofício falando que não, e nem isso ele disse que não poderia entregar para essa família. Nem menos a negativa por escrito, só para a família questionar. Não pôde dar, não pedi nem para resolver, porque 6 meses não resolveu em 6 meses, não ia resolver agora. Então, nem isso, nem um documento, nem um protocolo desse requerimento dos pais, hoje nós não temos aqui no município de Patrocínio. Tem denúncias também, questionamentos, o mesmo ônibus está acumulando mais de uma linha. Como que é isso? É mais de uma linha, mas é o mesmo veículo fazendo. Aí nesse aspecto, aí o veículo diz que já anda lotado, porque ele acumula menino de 2 linhas. E obviamente uma turminha vai ficar prejudicada em detrimento da outra, e vai ter que esperar, né? Que acumulou o tempo das duas. Então tem esse absurdo também. E, por último, nós tivemos desses detalhes, a senhora Luzia Paiva, ex-superintendente de ensino, trouxe aqui uma informação preocupante que a gente precisa avançar também, precisa descobrir. Ela diz que 211 alunos do novo ensino médio aqui de Patrocínio estão sem o transporte escolar rural aqui de Patrocínio. Então a gente precisa averiguar isso também. Pode passar o slide, Iramar. O que acontece quando você tem um ônibus grande inadequado para a zona rural? O que pode acontecer e que tem acontecido? Isso aqui, por exemplo, um acidente que aconteceu na região também dos Borges, agora, dia 18 de agosto. O caminhão do leite bateu com um ônibus escolar. Pode passar o próximo slide. Bateu de frente, o próximo. E algumas crianças se feriram, tá? Porque o ônibus muito grande, muito espaçoso, a criança foi rolando lá dentro do ônibus, debateu lá dentro.
algumas vieram parar no pronto-socorro, mas graças a Deus sem muita gravidade. Então, o risco desse ônibus grandão ficar circulando nas estradas rurais que são apertadas, o risco de acidente é iminente. Próximo slide, por favor. Esse é um vídeo que eu vou pedir para o Iramar passar agora, rapidinho. Um pai de um aluno mostrando a condição de uma Kombi, né? Que esse ano, não sei se ainda está, mas esse vídeo é desse ano. Um pai mostrando a condição de uma Kombi do transporte escolar rural aqui de Patrocínio. Por favor, Iramar, o vídeo. Aí, gente, ó, olha a condição da Kombi que veio buscar os meninos hoje, ó. Teto rachado, certo? Ó, as portas da Kombi, tudo velho. A porta de cá nem abrir, não abre. Ó, os meninos estavam falando, a Kombi vazando gasolina em cima da bateria. Situação precária dessa Kombi, ó. Vazando, não sei se é gasolina ou álcool, a Kombi é álcool. Trem tudo atrapalhado, trem com motor ruim, carregando óleo para arrumar no motor da Kombi. Olha aqui onde é que ela tava com vazamento, ó, em cima da bateria. Aqui, vocês podem olhar que a bateria tá até meio molhado o polo ali, ó. Vazamento de álcool, tá um cheirão de álcool danado aqui, ó. Como é que manda uma Kombi dessa pra puxar criança, né? Trem eu vou te falar, viu? Nós tem que juntar todo mundo aqui lá na prefeitura e reclamar, não tem jeito não. Olha aí pra você ver. Trem tudo amarrado de arame. Roda da Kombi. O motorista falou que não tem freio de mão. A Kombi perdeu o freio aqui, ó. Não tava dando conta de subir a subida. Eles voltou em cima da ponte. Ainda quase caiu da ponte ainda. O trem é de preocupar, viu só? Porque carrega criança, né? Os meninos falaram que quase caiu de cima da ponte. Amanhã, se algum dos pais aí quiser reclamar na prefeitura, eu estou à disposição. Porque meu filho também vai na Kombi. Então, trem é complicado, né? Porque eu acho que se nós não reclamar lá, uma hora vai acontecer um acidente grave aí. Aí é custoso, porque é onde o ônibus já fundiu o motor. E eu mesmo rastei o ônibus lá pra cima. O ônibus não tem condição de carregar a criança. E ontem o dono mesmo veio buscar o ônibus, ficou insistindo, o ônibus chegou até a pegar fogo. Então não tem jeito não, nós temos que ir lá reclamar, gente, que isso aí para acontecer um acidente grave com nossos filhos aí é custoso, hein? Muito bem, isso aí é o desabafo de um pai também falando de uma Kombi que claramente não tem condição nenhuma de fazer o transporte das nossas crianças do meio rural aqui de Patrocínio. Eu tive também um relato de uma Kombi que a porta soltou em movimento. A porta caiu. A porta da Kombi caiu. E vale destacar uma informação nesse momento que está no inquérito civil, dentro desse acórdão lá do Tribunal de Justiça, que a Polícia Civil, através da Delegacia de Trânsito, fez por amostragem, em março de 2019, o levantamento, a perícia em 8 ônibus aqui de Patrocínio, e nenhum passou na perícia da Delegacia de Trânsito, certo? Pode passar, Iramar? Próximo. Aí, o seguinte, o que eu acho que é importante a gente fazer? Continuar levantando mais informações do que está acontecendo no meio rural. Nossa população, especialmente no meio rural, é muito acanhada nesse aspecto de falar, de questionar, de cobrar, de denunciar. O pessoal fica sempre remediando. Ah, não vou fazer isso não. Depois vai implicar comigo. A gente ouve muito isso do nosso povo rural. Eles falam assim, eu não vou falar não, eles vão implicar com a gente, vai implicar com a minha família, não vamos fazer isso não, né? Os motoristas depois vão implicar com a gente. Então, é um monte de coisas, de nuances, que a gente precisa colocar, né, para apurar. E num primeiro momento, o que eu posso fazer, e peço aos vereadores também, que levantem mais
mais informações aí do meio rural que chegarem até vocês, para a gente juntar num local só. Eu vou lançar uma ouvidoria do transporte escolar exclusiva do nosso mandato. É o meu número de celular que está ali. Os pais da zona rural podem enviar as queixas que tiverem, as reclamações, vídeos, o que tiver, para a gente juntar, porque posteriormente esse levantamento de informações, pode passar, Iramar, no próximo slide, eu sugiro o quê? Depois a gente ouvir as demandas dos pais, através da ouvidoria, através dos senhores vereadores que receberem mais questionamentos, que a gente possa fazer uma audiência pública com a participação de todas as partes interessadas, pais de alunos, a Secretaria de Educação, o Ministério Público, todas as partes envolvidas, para a gente poder dirimir essas questões, para atingir o objetivo comum, que é oferecer um transporte digno e adequado para as crianças do meio rural aqui de Patrocínio. Se necessário, depois a gente ajuiza alguma ação, algum remédio jurídico que demandar, se a própria audiência pública não resolver, que a justiça possa nos auxiliar nesse aspecto. O que não pode, e aí agora já chegou o final do slide, né, Iramar, você pode, essa é a última parte, o que não pode é continuar da forma que está, um município que é o 4º colocado no recebimento de recurso público para o transporte escolar rural, continuar oferecendo um transporte escolar nessa condição. É o que eu tinha para trazer para os senhores, para as senhoras hoje, os vereadores, para a imprensa, para a população, e que a gente possa, então, juntos, caminhar para a melhoria do transporte escolar rural aqui no nosso município. Muito obrigado.